Se você prefere a solitude, se a sua companhia te basta, e por vezes isso te causa um certo desconforto, uma sensação de ser diferente, até mesmo um sentimento de culpa. Pare agora e escute com atenção. Aquilo que você talvez considere uma falha, um defeito, Rudolf Steiner revelou que, na verdade, é a maior proteção espiritual que a sua alma poderia ter criado para você. A solidão não é um castigo, não é um sinal de trauma. É o escudo invisível que impede que forças destrutivas roubem aquilo que você veio aqui para proteger, a sua energia espiritual. Já aconteceu com você? Aquela sensação estranha depois de passar um tempo com certas pessoas, um cansaço profundo que não é físico, uma exaustão que nenhum sono consegue resolver. Você não está imaginando coisas. Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia, explicou com precisão científica e espiritual o que acontece quando você está cercado de pessoas que simplesmente não deveriam estar perto de você. Elas não apenas drenam a sua força vital, elas perfuram o seu corpo etérico, criam brechas por onde a sua energia escapa, e sem que você perceba, você vai ficando vazio, sem entender o porquê. Mas a alma sabe, a sua alma sempre soube. Por isso, você prefere a solitude. Não porque você seja antissocial, não porque você tenha medo de se conectar com os outros, mas porque, em algum nível muito profundo, a sua consciência espiritual reconhece o perigo e escolhe a proteção. Rudolf Steiner ensinou que almas antigas, aquelas que já passaram por muitas encarnações, desenvolvem um mecanismo de defesa espiritual que a maioria das pessoas não possui: a preferência consciente pela solidão. É isso que você tem, e é isso que te salva. Eu vou te mostrar exatamente o que Steiner descobriu sobre o porquê de você ser assim, porque você se sente tão bem sozinho, porque multidões te esgotam, porque você precisa do silêncio para se recuperar. E no final, eu vou te ensinar o método exato que Rudolf Steiner desenvolveu para transformar a sua solidão em um portal de poder espiritual. Mas primeiro, você precisa entender o que está acontecendo com você na dimensão espiritual, no plano invisível. Rudolf Steiner dedicou décadas ao estudo da estrutura espiritual do ser humano. Ele não estava interessado em teorias abstratas. Ele desenvolveu uma ciência espiritual precisa, baseada na observação clarividente direta dos mundos sutis. E o que ele descobriu sobre pessoas que preferem a solidão foi revolucionário. Ele identificou que o ser humano não é apenas o corpo físico que você vê. Você possui 4 corpos sobrepostos. O corpo físico, o corpo etérico, também chamado de corpo de forças vitais, o corpo astral, o veículo de suas emoções e desejos, e o eu superior, a centelha divina, a sua consciência individual eterna. A maioria das pessoas vive completamente inconsciente desses corpos sutis, mas você não. Se você prefere ficar sozinho, é porque a sua percepção espiritual, mesmo que não seja consciente, está mais desenvolvida do que a média. Você sente o corpo etérico. Você percebe quando ele está sendo atacado, quando ele está sendo drenado, e a sua resposta natural é se afastar, se proteger, buscar o silêncio, buscar a solidão. Steiner explicou que o corpo etérico é como um campo de energia vital que permeia e ultrapassa levemente o corpo físico. É ele que te mantém vivo. É ele que organiza as suas funções vitais. É ele que te conecta com as energias cósmicas. Quando o seu corpo etérico está saudável, forte, íntegro, você se sente cheio de energia, motivado, criativo, presente. Mas quando ele é perfurado, rasgado, drenado, você sente aquele vazio inexplicável, aquela exaustão profunda.
aquela sensação de estar sendo sugado. E aqui está a revelação chocante que Steiner trouxe. Certas pessoas, sem nem mesmo saber o que estão fazendo, são como vampiros do corpo etérico. Elas não têm consciência disso, mas a sua presença cria buracos no campo vital de quem está ao redor. Através de críticas constantes, através de dramas emocionais repetitivos, através de reclamações incessantes, através de inveja silenciosa, através de competição disfarçada de amizade. Cada uma dessas interações é como uma agulha perfurando o seu corpo etérico. E se você fica exposto a isso por tempo suficiente, você começa a definhar espiritualmente, mas você não vai deixar isso acontecer, porque a sua alma escolheu a solidão como escudo. Rudolf Steiner ensinou que almas antigas, aquelas que já viveram muitas vidas, trazem consigo uma memória espiritual profunda. Elas já foram traídas, já foram drenadas, já foram destruídas por dar a sua energia de forma indiscriminada. E nesta encarnação, elas aprenderam. Elas vêm com um mecanismo de proteção instalado. A necessidade de solidão não é fraqueza, é sabedoria kármica acumulada ao longo de séculos de experiência espiritual. Você se sente culpado por preferir ficar sozinho porque a sociedade te ensinou que isso é errado. Que você deveria ser sociável, que você deveria gostar de estar cercado de pessoas, que você deveria se forçar a se encaixar. Mas Rudolf Steiner diria algo completamente diferente. Ele diria que forçar uma alma antiga a viver constantemente cercada de pessoas incompatíveis espiritualmente é como forçar uma planta delicada a crescer em solo tóxico. Ela vai murchar, ela vai morrer, porque ela precisa de um ambiente específico para florescer. E o seu ambiente é a solidão. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não entende. Solidão não significa isolamento total, não significa nunca mais ver ninguém. Solidão significa escolha consciente, significa proteção seletiva, significa preservação de energia para o que realmente importa. Rudolf Steiner ensinou que almas antigas têm missões espirituais específicas nesta encarnação. Trabalhos internos profundos que exigem silêncio, que exigem recolhimento, que exigem solitude. Quando você fica sozinho, algo acontece. Seu corpo etérico começa a se reparar. As perfurações causadas por interações tóxicas começam a fechar. Sua energia vital para de vazar e começa a se acumular novamente. Você recupera a sua força, a sua clareza, a sua conexão com o seu eu superior. É por isso que você se sente tão bem depois de períodos de solitude. Não é preguiça, não é fuga, é restauração espiritual. Steiner descobriu que existem pessoas que funcionam como portas para forças destrutivas. Ele identificou duas forças cósmicas opostas que tentam desviar a humanidade do caminho da evolução espiritual. Lúcifer, a força que tenta arrastar a consciência para fantasias, ilusões, escapismo espiritual vazio. E Ahriman, a força que tenta petrificar a consciência no materialismo, no cinismo, na negação de tudo que é espiritual. Essas forças atuam através de pessoas. E se você tem sensibilidade espiritual desenvolvida, você consegue sentir quando alguém está sendo usado como portal para essas influências. Você não consegue explicar racionalmente, mas quando você está perto de certas pessoas, algo dentro de você grita: perigo, saia, proteja-se. Essa não é paranoia. Isso é percepção espiritual. Seu corpo astral reconhecendo a presença de forças que querem te puxar para baixo. E sua resposta natural é buscar a solidão, buscar o silêncio, buscar a proteção do seu próprio campo energético intacto. É um ato de sabedoria.
Rudolf Steiner era extremamente claro sobre isso. Ele disse que, na era moderna, com o aumento do materialismo e da tecnologia invasiva, o corpo etérico da humanidade está sendo constantemente atacado e fragmentado. Televisão, redes sociais, notícias negativas 24 horas por dia, música com frequências destrutivas, ambientes urbanos caóticos, relacionamentos superficiais baseados em uso mútuo. Tudo isso cria rasgos no corpo etérico. E a única maneira de se proteger é através de períodos regulares de recolhimento, de silêncio, de solitude consciente. Se você é alguém que precisa se retirar do mundo regularmente para recuperar a sua sanidade, você não está doente. Você está espiritualmente inteligente. Você entendeu intuitivamente o que Rudolf Steiner ensinou conscientemente, que sua força vital é preciosa, que você não pode distribuí-la de forma indiscriminada, que você precisa guardá-la para sua verdadeira missão espiritual nesta vida. Mas espere, tem algo mais profundo acontecendo aqui. Rudolf Steiner revelou que almas antigas, frequentemente, escolhem encarnações onde elas não se encaixam facilmente na sociedade. Por quê? Porque o desconforto social, a sensação de não pertencer, força essas almas a se voltarem para dentro, a buscarem respostas espirituais, a desenvolverem sua vida interior. Se você se encaixasse perfeitamente na sociedade materialista moderna, você provavelmente nunca questionaria nada. Você nunca buscaria verdades mais profundas. Você nunca despertaria espiritualmente. Sua solidão é o presente da sua alma para você. É o empurrão que você precisa para parar de buscar validação externa e começar a buscar sua divindade interna. É o silêncio necessário para ouvir os sussurros do seu eu superior. É o vazio que cria espaço para que o Cristo cósmico, a consciência divina universal, possa se manifestar através de você. Rudolf Steiner ensinou que o Cristo não é uma figura histórica limitada ao passado. O Cristo é uma força cósmica viva que está tentando se unir com a consciência de cada ser humano. Mas essa união só pode acontecer quando há silêncio interior, quando há espaço, quando há receptividade. Se sua mente está constantemente cheia de barulho externo, de opiniões alheias, de demandas sociais, não há espaço para a presença crística se manifestar. Você precisa de solidão para criar esse espaço sagrado interno. E agora vem a parte que vai mudar completamente como você vê sua preferência por ficar sozinho. Rudolf Steiner desenvolveu exercícios específicos para transformar a solidão de uma necessidade defensiva em um portal de poder espiritual. Ele ensinou que, quando você está sozinho, você não deveria apenas estar se recuperando passivamente. Você deveria estar ativamente trabalhando em sua evolução espiritual, transformando cada momento de solitude em um ritual de fortalecimento do seu corpo etérico, purificação do seu corpo astral e conexão com seu eu superior. Vou te ensinar o primeiro exercício fundamental. Rudolf Steiner chamava isso de observação do pensamento. Quando você está sozinho, em silêncio, simplesmente observe seus pensamentos como se você fosse uma testemunha externa. Não se identifique com eles. Não julgue eles. Apenas observe. Veja como pensamentos surgem do nada, como eles passam pela sua consciência, como eles desaparecem. Fazendo isso, você começa a perceber que você não é seus pensamentos. Você é a consciência que observa os pensamentos. Você é o eu superior, não o fluxo mental caótico. Esse exercício simples, praticado diariamente durante seus períodos de solidão, fortalece seu corpo etérico de uma maneira que nenhuma interação social jamais poderia fazer. Por quê?
Porque você está criando espaço consciente entre você e o mundo astral inferior, onde pensamentos automáticos e emoções reativas vivem. Você está se estabelecendo no seu eu superior. E quanto mais você faz isso, menos você é afetado por vampiros energéticos. Menos você precisa fugir de pessoas. Porque você se torna tão forte internamente que a presença delas não consegue mais perfurar seu campo. A solidão se transforma de escudo defensivo em laboratório espiritual. Rudolf Steiner também ensinou um segundo exercício poderoso. Ele chamava de revisão do dia. Toda noite, antes de dormir, quando você está sozinho no silêncio do seu quarto, revise mentalmente tudo o que aconteceu durante o dia. Mas faça isso de trás para frente. Comece com o momento presente e vá retrocedendo cronologicamente até o momento em que você acordou. Por que de trás para frente? Porque isso rompe com o fluxo automático da memória. Isso força sua consciência a se desidentificar do fluxo temporal normal. E nesse estado de atenção intensificada, você pode ver claramente onde você perdeu energia durante o dia, onde você foi perfurado, onde você permitiu que forças externas te drenassem. E ao ver isso com clareza, você pode fazer correções no plano astral. Você pode, através da vontade consciente, retirar cordões energéticos que foram criados durante interações tóxicas. Você pode selar perfurações no seu corpo etérico. Você pode recuperar energia que foi roubada de você. Isso não é fantasia. Isso é ciência espiritual prática que Rudolf Steiner ensinou e que milhares de praticantes da antroposofia têm usado por mais de 100 anos com resultados tangíveis. E tem mais. Tem muito mais. Rudolf Steiner descobriu algo que vai te chocar. Ele ensinou que, quando você dorme, seu corpo astral e seu eu superior se separam parcialmente do corpo físico e do corpo etérico. Eles viajam para os mundos espirituais. E lá, no silêncio do sono, você se encontra com seres espirituais, com seu anjo guardião, com hierarquias superiores. E esses seres te mostram verdades que sua consciência desperta não consegue ainda compreender. Eles te preparam, te fortalecem, te guiam. Mas aqui está o problema. Se durante o dia você está constantemente rodeado de pessoas que perfuram seu corpo etérico, se você está exposto a ambientes caóticos que fragmentam seu corpo astral, quando você vai dormir, seus corpos sutis estão tão danificados, tão esgotados, que eles não conseguem viajar para as esferas espirituais superiores. Eles ficam presos nas camadas astrais inferiores, onde entidades parasitas se alimentam da confusão e do medo humano. E você acorda cansado, mesmo tendo dormido 8 horas, porque seu sono não foi restaurador, foi uma luta. Mas quando você cultiva a solidão durante o dia, quando você protege seu corpo etérico, quando você mantém seu corpo astral limpo através de silêncio e meditação, quando você vai dormir, seus corpos sutis estão inteiros, fortes, capazes de ascender às esferas espirituais onde verdadeira instrução acontece, e você acorda renovado, cheio de insights, com clareza que você não tinha antes. Às vezes você nem lembra o que sonhou, mas você sabe que algo profundo aconteceu, porque você sente a diferença. Essa é a razão escondida. O porquê, no fundo, você precisa da solidão. Não é só sobre se proteger durante o dia, é sobre garantir que à noite, quando você dorme, você possa realizar o trabalho espiritual que sua alma veio aqui fazer. O trabalho que ninguém vê, o trabalho invisível que está transformando não apenas você, mas o campo energético coletivo da humanidade. Rudolf Steiner ensinou que almas antigas não encarnam apenas para evoluir individualmente.
Elas encarnam como sementes de transformação, como faróis de luz, em uma era de escuridão crescente. E esse trabalho exige isolamento estratégico, exige preservação de energia, exige que você não se dilua em interações sociais superficiais, que drenam sua força vital, porque sua energia não é sua. Ela pertence à sua missão espiritual, e talvez você nem saiba conscientemente qual é essa missão, mas sua alma sabe. Por isso, ela te força a buscar a solidão. Por isso, ela te faz sentir desconfortável em multidões. Por isso, ela te afasta de pessoas que, mesmo sendo boas, no sentido convencional, não estão alinhadas com sua frequência espiritual. Sua alma está te protegendo de distrações, está te guardando para algo maior. Agora, deixa eu te contar algo que vai conectar tudo isso. Rudolf Steiner fez palestras sobre os ciclos de 7 anos da vida humana. Ele chamava esses períodos de setênios. A cada 7 anos, sua consciência passa por uma transformação profunda. Do 0 aos 7 anos, você está desenvolvendo seu corpo físico. Dos 7 aos 14, seu corpo etérico. Dos 14 aos 21, seu corpo astral. E dos 21 em diante, você começa a desenvolver seu eu superior, em estágios progressivos. Mas aqui está o ponto crucial. Se você é uma alma antiga que veio com uma missão espiritual específica, muitas vezes você pula etapas do desenvolvimento normal. Você amadurece mais rápido internamente, e isso cria um descompasso entre você e as pessoas da sua idade. Você não se identifica com os interesses delas. Você não encontra satisfação nas mesmas coisas, e isso te isola naturalmente. Desde criança, você já preferia ficar sozinho. Já se sentia diferente, já buscava o silêncio. Isso não é acidente, isso é um design espiritual. Sua alma te isolou desde cedo, para que você desenvolvesse independência espiritual, para que você não se tornasse dependente de aprovação externa, para que você aprendesse a encontrar sua força internamente, não externamente. E agora, onde você está na vida, essa característica que parecia ser uma maldição, está se revelando como sua maior bênção. Porque, enquanto a maioria das pessoas está completamente dependente de validação social, você não está. Enquanto elas entram em colapso, quando são rejeitadas, você continua firme. Enquanto elas precisam de constante barulho externo para não enfrentar o vazio interno, você abraça o silêncio como porta para o sagrado. Você é espiritualmente autossuficiente. E isso é raro. Extremamente raro. Steiner disse que, na era de Ahriman, a era do materialismo total, que estamos vivendo agora, a maioria das pessoas vai se perder completamente na superficialidade. Elas vão confundir barulho com vida, vão confundir estar constantemente ocupadas com propósito, vão confundir conexões superficiais nas redes sociais com verdadeira comunhão de almas, e nesse processo elas vão fragmentar seus corpos sutis de tal maneira que não conseguirão mais ouvir os sussurros do eu superior, não conseguirão mais sentir a presença dos mundos espirituais. Estarão completamente aprisionadas na matéria, mas você não. Porque você tem a solidão como aliada. Quando você está sozinho, sem distrações, algo mágico acontece. O véu entre o mundo físico e os mundos espirituais se torna mais fino. Você começa a perceber sincronicidades, começa a receber insights que não vieram do pensamento lógico. Começa a sentir presenças invisíveis que te guiam. Seu anjo guardião consegue finalmente sussurrar para você.
sem que o barulho do mundo abafe a mensagem. E lentamente, dia após dia, em seus momentos de solitude, você se torna um canal aberto para a orientação espiritual. Isso é o que Steiner chamava de desenvolvimento da clarividência imaginativa. Não é ver visões dramáticas, não é ouvir vozes como nos filmes, é uma percepção sutil, uma certeza interna, um saber profundo, que não precisa de prova externa. Você simplesmente sabe. E essa capacidade só se desenvolve no silêncio, na solidão, longe da interferência energética de outras consciências. Então, cada vez que você sente vontade de ficar sozinho, não lute contra isso. Não se force a ser sociável para agradar outros. Não se culpe por preferir sua própria companhia. Entenda que sua alma está te chamando para casa, para dentro, para o templo sagrado do seu eu superior, onde a verdadeira transformação acontece. E aqui está algo que vai mudar sua vida completamente. Rudolf Steiner ensinou que existe um exercício específico que deve ser feito durante seus períodos de solidão. Um exercício que acelera exponencialmente seu desenvolvimento espiritual. Ele chamava de meditação da rosa do coração. Vou te ensinar exatamente como fazer. Sente-se em silêncio, sozinho, em um lugar onde não será interrompido. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes, soltando toda a tensão do corpo. Agora, imagine dentro do seu peito, no centro do seu coração, uma rosa vermelha fechada. Veja as pétalas ainda unidas. Sinta a vida pulsando dentro dessa rosa. Essa rosa simboliza seu eu superior, ainda não plenamente desperto. Agora, muito lentamente, veja as pétalas começando a se abrir, uma por uma, delicadamente, sem pressa. E conforme elas se abrem, você percebe que do centro da rosa emana uma luz dourada, uma luz quente, pura. Essa é a luz do Cristo cósmico que habita em você. Essa é a centelha divina que nunca te abandonou, que sempre esteve lá, esperando você criar o silêncio necessário para percebê-la. Respire essa luz. Deixe ela expandir do seu coração para todo o seu corpo etérico. Deixe ela selar as perfurações. Deixe ela fortalecer seu campo. E enquanto você faz isso, diga internamente, sem palavras audíveis, apenas com a intenção da alma: eu sou um ser espiritual eterno. Minha solidão é sagrada. Minha energia é protegida. Eu sirvo a luz. Faça isso por 5 minutos todos os dias, de preferência de manhã, antes de começar suas atividades. E você vai notar mudanças profundas. Você vai se sentir menos afetado pela energia de outras pessoas. Você vai sentir menos culpa por buscar solidão. Você vai começar a perceber que, quando está sozinho, você não está realmente sozinho. Você está cercado por presenças espirituais que te amam, que te guiam, que te protegem e, gradualmente, sua solidão vai deixar de ser uma necessidade defensiva e vai se tornar um portal de comunhão com os mundos superiores. Você vai começar a receber orientações claras, vai começar a ter insights sobre sua missão espiritual. Vai começar a entender por que você veio para esta encarnação, e tudo isso acontecerá porque você honrou sua necessidade de ficar sozinho, em vez de lutar contra ela. Rudolf Steiner ensinou que o maior perigo para almas antigas é a vergonha. Vergonha de serem diferentes, vergonha de não se encaixarem, vergonha de preferirem a solidão, quando todos ao redor parecem felizes em multidões. Essa vergonha faz a alma duvidar de si mesma, faz ela pensar que há algo errado com ela. E quando isso acontece, a alma começa a se forçar a se conformar, começa a suprimir sua verdadeira natureza.
E nesse processo, ela perde sua conexão com seu propósito espiritual. Não faça isso. Não traia sua alma para se encaixar em um mundo que não entende quem você realmente é. Você veio de muito longe, passou por muitas encarnações, aprendeu lições difíceis e trouxe consigo uma sensibilidade espiritual que a maioria das pessoas não possui. Essa sensibilidade te faz preferir a solidão, porque você sente coisas que outros não sentem. Você percebe energias que outros ignoram. Você intui verdades que outros negam. E sim, isso te isola. Mas esse isolamento não é punição, é proteção. É um presente da sua alma para você, para que você não se perca no barulho, para que você não fragmente sua energia em 1000 direções diferentes, para que você permaneça focado no que realmente importa, seu crescimento espiritual, sua conexão com o divino, sua preparação para o trabalho, que só você pode fazer. Steiner dizia que chegará um tempo, talvez ainda nesta vida, ou talvez na próxima, quando você vai encontrar sua verdadeira família espiritual. Outras almas antigas, que vibram na mesma frequência que você. E quando isso acontecer, você não vai mais se sentir sozinho no sentido de abandono. Você vai entender que a solidão era necessária para te preparar para essas conexões profundas. Porque se você tivesse se diluído em relacionamentos superficiais, você não estaria vibrando alto o suficiente. Para reconhecer essas almas, quando elas aparecerem, a solidão é o fogo que queima impurezas, que remove apegos tóxicos, que te força a enfrentar você mesmo, sem máscaras. E do outro lado desse processo, você emerge transformado, mais forte, mais claro, mais conectado com sua essência divina. E aqui está a verdade final, que Rudolf Steiner revelou. A humanidade está passando por uma grande transição. Estamos nos movendo da era de Ahriman, a era do materialismo extremo, para uma nova era, onde o espiritual vai se tornar visível novamente. Mas essa transição não vai acontecer de forma suave. Vai haver caos, vai haver confusão. E muitas pessoas vão se perder completamente, porque estarão tão fragmentadas, tão dependentes de validação externa, que não conseguirão encontrar estabilidade interna. Quando o mundo externo entrar em colapso, mas você não vai se perder, porque você já aprendeu a encontrar sua força internamente, porque você já desenvolveu a capacidade de estar bem sozinho, porque você já sabe que sua verdadeira identidade não está no mundo externo, mas no templo sagrado do seu eu superior. E quando o caos vier, você vai ser uma âncora de luz para outros, um farol de paz em meio à tempestade. Não porque você vai falar alto, não porque você vai liderar multidões, mas porque sua presença, fortalecida por anos de trabalho silencioso em solidão, vai irradiar uma estabilidade que outros vão sentir, e sem palavras, sem esforço, você vai ajudar a elevar o campo energético coletivo. Apenas por estar enraizado no seu eu superior, essa é sua missão, e sua solidão tem te preparado para ela. Desde sempre, agora, antes de terminar, preciso te pedir algo. Se este vídeo te ajudou a entender que sua preferência por ficar sozinho não é um defeito, mas uma proteção espiritual. Se essas revelações de Rudolf Steiner sobre almas antigas e corpo etérico fizeram sentido profundo para você, se você finalmente se sente visto e compreendido, eu preciso do seu apoio. Fazer vídeos como este não é fácil. Leva horas de estudo dos ensinamentos de Steiner, leva pesquisa profunda na antroposofia e leva coragem. Porque revelar essas verdades espirituais em uma era materialista atrai críticas, atrai céticos.
Atrai pessoas que não estão prontas para essas verdades. Mas eu continuo fazendo, porque sei que existem almas como você, que precisam ouvir isso, que precisam saber que não estão sozinhas nessa jornada. O botão de Super Thanks ali embaixo não é só sobre apoio financeiro. É você dizendo, essa verdade espiritual é importante. Esse conhecimento da antroposofia precisa continuar sendo compartilhado. Essas revelações de Rudolf Steiner não podem ser esquecidas. Em uma era que quer apagar tudo que é espiritual, quando você clica naquele coração dourado e faz uma contribuição, por menor que seja, você está protegendo este trabalho. Você está garantindo que mais vídeos assim sejam feitos. Você está se tornando guardião da verdade espiritual que Steiner trouxe para a humanidade. E energeticamente, você está afirmando, eu valorizo o sagrado, eu honro o trabalho invisível, eu faço parte da comunhão de almas que escolhe a luz. Faça isso agora, porque você não é só espectador, você é parte ativa dessa missão espiritual. E agora, vai nos comentários e me conta, você também prefere ficar sozinho? Você se sente culpado por isso? Ou você finalmente entendeu que sua solidão é sagrada? Escreve sozinho, se você se identificou com tudo que foi dito aqui. Vamos criar uma comunhão de almas antigas neste espaço. Vamos nos reconhecer mutuamente, porque mesmo que você prefira a solidão, saber que existem outros como você, espalhados pelo mundo, também buscando silêncio, também protegendo sua energia, também cumprindo missões invisíveis. Isso traz conforto. E se você quer que eu faça um próximo vídeo sobre como identificar se você é uma alma antiga, através de outros sinais, além da preferência por solidão, comenta alma antiga. Vou ler todos os comentários e vou responder o máximo que conseguir. Você não está sozinho, mesmo preferindo a solidão. Você faz parte de uma família espiritual invisível, de almas que escolheram vir para este mundo caótico, trazendo luz, que escolheram proteger sua energia, em vez de desperdiçá-la, que escolheram o caminho difícil da autenticidade espiritual, em vez do caminho fácil da conformidade social. Steiner estaria orgulhoso de você, porque você entendeu. Você honrou sua alma. E ao fazer isso, você se tornou exatamente o que este mundo precisa. Uma centelha de luz consciente em meio à escuridão crescente. Continue buscando a solidão. Quando sua alma pedir, continue protegendo sua energia. Continue fazendo o trabalho invisível que ninguém vê, mas que está transformando o campo energético da humanidade. E saiba que seu anjo guardião, as hierarquias espirituais e o próprio Cristo cósmico estão com você, sempre estiveram, esperando o silêncio necessário para que você pudesse finalmente ouvi-los. Sua solidão é sagrada, sua missão é real e você está exatamente onde deveria estar.